Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário. Hoje eu quero compartilhar com você um pequeno trecho de um treinamento sobre gestão tributária de contratos e convênios que foi realizado em agosto de 2019 em Brasília, Distrito Federal. E apesar de a gente contar com clientes ali de várias partes do país, a maioria dos presentes representava empresas e entidades públicas sediadas no Distrito Federal. E eu compartilhei com eles, dentre outros assuntos, questões relacionadas à retenção do INSS na seção de mão de obra ou empreitada. Dá uma conferida nesse trecho e no esclarecimento que eu tive a oportunidade de compartilhar com os participantes dessa turma. Na tela seguinte, eu quero dar ênfase aqui ao fundamento legal desse instituto que a gente chama de responsabilidade tributária. Mais especificamente, a responsabilidade tributária pelos tributos devidos por terceiros, a responsabilidade decorrente da retenção na fonte do tributo. Existe um artigo no Código Tributário Nacional, que eu estou citando aí no livro também, que é o artigo 128, está na página 44, e eu digo que ele é o fundamento genérico do Instituto da Substituição Tributária ou da retenção na fonte. E por que é o fundamento genérico? Porque ele não está se restringindo a um único tipo de tributo. Olha o que diz o seu texto. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Eu não vou nem ler o restante, mas eu vou destacar aqui para vocês com um exemplo prático o que esse artigo 128 traz de implicação prática. Alguém na nossa turma, por acaso, tem contrato de locação de veículos sem motorista? Caso, por exemplo, dos Correios, caso da Codevasf, e talvez a gente tenha outros clientes aqui com essa espécie de contratação. Quando você aluga veículos sem motorista, você está diante de uma locação de bens móveis. E aí eu pergunto, em algum momento do ano, você paga a empresa locadora dos veículos e retém na fonte o IPVA que ela deve sobre os veículos? Em nenhum momento do ano. O que a gente vai entender aqui? A partir desse exemplo bem simples. Via de regra, quem recolhe o tributo é o contribuinte do tributo. O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo. Via de regra, quem recolhe o tributo é o contribuinte. E com o IPVA é o proprietário que recolhe. O que esse artigo está falando? Esse artigo está falando o seguinte, a lei pode, ou seja, é uma faculdade do ente público que tem direito de arrecadar o tributo. Através de uma lei, ele pode atribuir a uma terceira pessoa a responsabilidade pelo crédito tributário. Então, suponhamos que o governo do Distrito Federal mande um projeto de lei aqui para a Assembleia e a Assembleia aprove uma lei dizendo que os contratantes de locação de veículos ficam responsáveis pela retenção do IPVA quando da contratação dessas operações. E aí, na medida em que essa lei entrar em vigor, uma vez aprovada, sancionada pelo governador, publicada em Diário Oficial, observada lá as prescrições da lei, ela vai passar a exigir de vocês a retenção desse imposto. Isso provavelmente nunca vai acontecer com o IPVA. Não acho que é um tributo que se encaixa bem nesse mecanismo. Mas é partindo desse exemplo improvável que a gente vai compreender aquilo que é comum. Quando você fala em reter o ISS, você só é obrigado a reter o ISS quando o município titular do direito de arrecadar o ISS, através da lei municipal, ele atribui à sua empresa ou à sua instituição a responsabilidade por descontar e recolher o ISS do seu prestador. Se não houver isso na lei municipal, você simplesmente não é responsável pela retenção do ISS.